quando a gente pensa em renda fixa, a primeira coisa que vem na cabeça ou é o CDB ou o Tesouro Selic. Isso acontece muito porque esses títulos, esses investimentos têm se tornado cada vez mais populares entre as pessoas. Mas eu te faço a pergunta, será que eles te trazem a maior rentabilidade com a segurança da renda fixa? Eu posso dizer que a resposta é não. E eu vou te mostrar nesse vídeo alguns outros investimentos que podem colocar ainda mais dinheiro no seu bolso, mesmo sendo da renda fixa. Fique até o fim. Rapidinho aqui, eu só queria lembrar vocês que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, ok? Eu sou apenas uma pessoa que estuda e gosta muito do assunto e quero compartilhar com vocês. Não sou economista, beleza? Estudem antes de fazer qualquer coisa. Fala pessoal, aprendendo e investindo com o Zé Roberto. Depois que a gente finalmente cria coragem, abre a conta na corretora, coloca o dinheiro ali e você percebe que ele rende de verdade tanto o Tesouro Selic quanto o CDB. E o mais legal, ele continua ali, além dele render, ele continua ali e você ainda tem fácil acesso a ele, você recupera ele fácil. Talvez você sinta como eu senti a hora que começou. Eu senti uma certa coceirinha, uma vontade do quê? De colocar ainda mais dinheiro, porque eu queria ver render, eu queria ver meu dinheiro crescer ainda mais. Gente, isso é totalmente normal. Talvez você pense em colocar mais dinheiro dentro dos títulos que você já tem, dentro da Selic e do CDB que você já tem na sua reserva de emergência. Ou até procure títulos iguais, mas com rendimentos diferentes. Você pode ainda não ter coragem, é normal, de ir até a Bolsa de Valores, a renda variável, a B3. Mas saiba que existem outros investimentos dentro da renda fixa que são seguros também, mais seguros que a Bolsa de Valores, dentro da renda fixa e te garantem mais retorno. E aí pessoal, eu queria fazer um disclaimer aqui, dando uma opinião, que é o seguinte. Eu, pessoalmente, eu prefiro a renda variável. Eu gosto mais dela do que entrar para esses outros investimentos dentro da renda fixa. Eu tenho sim alguns fundos de investimento, eu tenho alguns fundos imobiliários e algumas ações. Até porque, no meu caso, com o valor que eu tenho para investir, é muito mais fácil encontrar ações e fundos imobiliários que são muito bons, que assim, são seguros dentro do universo da Bolsa de Valores, muito mais acessíveis financeiramente do que alguns títulos dentro da renda fixa. Mas eu vou falar disso conforme o vídeo for passando, porque afinal é muito mais simples de encontrar títulos, investimentos por menos de R$30 dentro da renda variável. Enquanto na renda fixa, geralmente, esses títulos que rendem mais, o valor para iniciar neles, o valor para você começar a investir é muito mais alto. Agora, talvez você tenha de fato esse valor mais alto e talvez o seu perfil seja mesmo mais conservador. Talvez seja mais cuidadoso em relação aos riscos que você toma. E tá tudo bem. Mas de qualquer forma, pessoal, eu quero bastante e vou trazer ainda vídeos sobre ações, vídeos sobre fundos imobiliários, dólar, tudo isso. Eu quero muito, é o que eu mais quero para falar a verdade. Só que eu queria bastante trazer essa outra opção, justamente para duas coisas. Para as pessoas que têm, os investidores que têm um perfil mais conservador saberem que existem outras opções de investimento mais seguras e também para cumprir uma das propostas para qual eu abri esse canal, né? Que na verdade é de eu ensinar vocês o que eu tô aprendendo, porque assim vocês aprendem e eu aprendo mais também. Afinal, ensinar é uma das melhores formas de você aprender. Dentro do mundo dos investimentos, pessoal, existem sim investimentos dentro da própria renda fixa, títulos além do Selic e além do CDB que rendem bastante. Eles também são seguros. Alguns deles são as LHs, as LCs, os CRs e também as debentures. Mas calma que a gente vai falar sobre tudo isso. E assim, pessoal, acredito eu que se você já tem a sua reserva de emergência pronta, se você, ou pelo menos se você já está na metade dela, ou se você já começou, para você não ficar em apuros mais para frente, eu acredito que vale mais a pena você colocar o seu dinheiro nestes outros títulos do que ficar esperando mais e mais retorno dentro dos títulos que você já tem, dentro daquele CDB que você já tem ou de um outro CDB.
você quer mais retorno, isso é normal. Só que tem formas melhores para se fazer isso. E para você não cometer esse erro, eu vou começar com um dos investimentos que dentro da minha bolha, dentro do meu dia a dia, ele é o mais desconhecido, que é a debenture. A debenture é um título, um investimento que é emitida por empresas como a Oi, Itaú, Americanas e por aí vai. Essas empresas emitem esse título para o quê? Para captar mais dinheiro, para ter mais recurso financeiro. Mas olha só, pode ficar em paz, por quê? Se você comprar esse título, você não vai entrar para a Bolsa de Valores. Fica em paz. Você vai se tornar um debenturista. Aliás, palavra engraçada, né? Debenturista. Agora, por que eu compraria esse título, por exemplo? O primeiro motivo, na minha opinião, é mais óbvio. É para se ter mais retorno. O segundo motivo, eu já diria que é o seguinte. Para você investir, tendo mais retorno e sabendo o quanto você vai receber no fim do prazo, no vencimento. Além disso, é muito interessante você saber que caso no vencimento, lá no último dia, você tenha já estudado, você tenha entendido mais sobre o que são as ações, qual a segurança, como escolher uma ação direito, você viu os resultados, você gostou da brincadeira de investir na renda variável, você pode sim transformar as suas debêntures, seus papéis de debêntures em ações. Mas isso com as debêntures conversíveis, aquelas que você pode transformar. Olha, eu pelo menos, quando eu comecei, eu não tinha intenção nenhuma de... Aliás, para deixar claro, eu nunca investi em debenture, tá? Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Porque a debenture geralmente, assim como os LCs, os CRIs, eles são mais caros. Então com o dinheiro que juntava, ou eu conseguia CDB ou Tesouro Selic. E mais tarde, quando eu comecei a criar coragem, eu fui para as ações. Mas assim, apesar de alguns erros que eu cometi nas ações, eu diria para vocês facilmente que estudem. Se vocês se sentirem seguros, é sempre um se, né? Se você estudar, se você se sentir seguro, por que não? Eu, pelo menos, acho que vale muito mais a pena. Agora, eu tenho que falar também que a gente tem as desvantagens de investir nas debêntures. Pessoal, nenhum título é perfeito. Nenhum. Existe uma coisa no mercado chamada, no mercado financeiro pelo menos, que é a relação de risco e de retorno. Vocês têm que entender o que? Eu já tinha falado isso em alguns outros vídeos. Quanto maior o risco, maior o retorno. Agora, o inverso é verdadeiro. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, mesmo no vídeo de hoje, quando você vê sobre os diferentes investimentos, alguns deles têm mais e outros menos. Todos eles que eu trouxe, obviamente, rendem mais no geral que o CDB e o Selic, mas assim, eles também apresentam mais riscos dentro da segurança da renda fixa. E assim, diferente do Tesouro Selic e do CDB, a única garantia que a debenture tem é a garantia da empresa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai ser o risco da empresa não quebrar e da empresa não dar calote se ela não quebrar, entende? Ou seja, estamos falando aqui do risco de crédito, risco de liquidez e também, gente, tem o próprio IR, o Imposto de Renda, que vocês não podem esquecer disso. Não esqueçam de avaliar a saúde financeira da empresa antes de sair comprando. Por mais que seja dentro da renda fixa, é importante. Vocês não querem perder dinheiro por besteira. Nós vamos falar agora das LH e das LCs. Mas calma, eu tô falando das letras hipotecárias e das letras de crédito. As letras hipotecárias podem ser emitidas pela Caixa Federal, pelos bancos ou por companhias hipotecárias também, entre outros. Tá, mas espera aí, o que isso significa em português? Vamos lá que eu vou te explicar. É simplesmente uma maneira que essas instituições financeiras, né, o banco, as instituições hipotecárias, elas arrumaram de conseguir captar mais recursos e investir nos projetos, investir nos recursos que elas têm para trabalhar melhor dentro do mercado financeiro. Mas lógico, eles pegam esses recursos e devolvem com o quê? Juros, que é o que nós queremos, os juros. Nós também temos o quê? As letras de crédito, também conhecidas como LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito agrícola, ambas emitidas por bancos. E aqui
você está ajudando a financiar quem? Obviamente, os setores imobiliário e o setor agrícola. Tanto que o governo incentiva te isentando do IR. Ambas possuem FGC, garantia que os bancos fornecem, e por serem isentas de IR, geralmente elas têm um retorno mais atrativo que os outros investimentos. Cuidado com a liquidez. Ambas têm geralmente no fim do título. Cuidado com os valores iniciais também, porque os valores podem ser altos. Checa a rentabilidade, checa tudo antes de investir. Pessoal, com os CRs já é um pouco diferente. Estes são emitidos por empresas sem intermédio de bancos. Eles querem, obviamente, capturar mais recursos, fazer a empresa crescer. E isso dentro do setor imobiliário e do setor agrícola. As pessoas físicas ficam isentas de imposto de renda e isso aumenta a rentabilidade. O retorno é bem maior do que os outros investimentos da renda fixa. Mas é aquela coisa, lembre-se da relação retorno e risco. Outra coisa muito legal é que isso aumenta também a diversidade do seu portfólio dentro da sua carteira de investimentos. E vamos aos poréns. Não tem FGC, tem baixa liquidez e geralmente os prazos de vencimento são bem longos. Não é um investimento para sua reserva de emergência. Eu tenho um vídeo, inclusive, para ela, falando tudo sobre a reserva de emergência. Eu vou deixar lá na descrição, viu? Depois de tudo isso, a gente pode falar sim que tem investimentos que dão mais retorno, que tem mais risco, isso tudo dentro da renda fixa, ou seja, sem os riscos da renda variável. Existem outras opções, realmente. Lógico, não estamos falando do CDB e do Selic. Esses, inclusive, são de reserva de emergência. Agora, opções não faltam. Basta estudar muito, estudar e saber o que vai fazer antes de fazer. Bom, pessoal, se você ficou aqui até o final, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço muito que você se inscreva no meu canal. Isso ajuda muito, isso incentiva muito. E eu espero poder continuar trazendo mais conteúdo de valor para vocês, com as coisas que eu faço, com o que eu estudo. Fechou? Valeu, até a próxima!